Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Caros catequistas, caros amigos catequistas, caros teófilos, ou seja, amigos de Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe os estudos e os trabalhos de evangelização na quais os senhores e as senhoras estão envolvidos. Bom, estamos aqui para mais um tema do nosso projeto Catequese Ponto a Ponto. Nós vamos tratar o início de um novo parágrafo, que é transmitir a fé, a catequese. Nós vamos tratar nesse ponto número 4 a catequese na Igreja Católica e o seu fundamento, a sua raiz bíblica. Então nós vamos tratar deste tema que vai se iniciar esse tema vai até o ponto número 10. Então nós vamos tratar do 4 ao 10, o tema da transmissão da fé, o transmitir a fé, a catequese. Bom, o ponto número 4 diz assim: bem cedo se chamou catequese ao conjunto de esforços empreendidos na igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a acreditar que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que, pela fé, possam ter a vida em seu nome e para os educar a instruir nessa vida, construindo assim o corpo de Cristo. Bom, qual é a fundamentação deste ponto? Como é que nós podemos colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa história? Bom, a fundamentação da argumentação sobre a catequese na Igreja Católica, ela tem as suas raízes bíblicas, ou seja, na tradição da Igreja e nos ensinamentos dos teólogos católicos, a catequese é vista como um processo essencial para a formação de discípulos de Jesus Cristo. Conforme o próprio Evangelho, é um mandamento: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho e fazei discípulos meus. Então, a fundamentação bíblica, esta base bíblica, nós vamos encontrar dentro de Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Também João, capítulo 21. Estes, porém, foram os escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essas passagens, nós já escutamos elas inúmeras vezes durante as celebrações eucarísticas, as celebrações da palavra, e elas sempre indicam a missão da igreja, que é ensinar e fazer discípulos. A nossa missão de catequistas, ela se fundamenta exatamente nisso, ou seja, abraçamos essa missão, abraçamos essa causa, abraçamos esta vocação, que nada mais é que garantir que os fiéis conheçam e vivam de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Dentro da perspectiva da tradição da igreja, o catecismo, como nós o conhecemos hoje, é fruto deste pensamento. O catecismo, no capítulo 4, ele nada mais faz do que explicitar aquela que é a missão da igreja, ou seja, desde o seu princípio, existe um chamado à catequese. E todos os esforços, desde os apóstolos até os dias de hoje, até o meu e o seu esforço aqui, gravando esse vídeo, nada mais são que expressões dessa missão da igreja, de levar, de instruir, de fomentar um crescimento, fomentar um fortalecimento desta fé. A teologia e os teólogos católicos, eles vão dizer que esses pontos de base que nós encontramos na Sagrada Escritura, eles fazem com que o papel da igreja ele seja colocado, o papel da catequese na igreja ele seja colocado como fundamento. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai enfatizar a importância desse ensino. O ensino, ninguém ama aquilo que não conhece, diz Santo Agostinho, mas aqui existe o ensino como instrução da fé. Eu citei, já falei isso em outros vídeos, que eu posso ter um dom, qualquer que seja, de
saber cantar, mas eu tenho que exercitar isso. Eu tenho facilidade com a arte, mas eu tenho que exercitar isso. A fé também é um dom, um presente, mas que tem que ser conhecido, aprofundado e exercitado, para que ele se espalhe, para que ele se enraize dentro da nossa forma de agir, de pensar, na nossa consciência moral, na nossa experiência espiritual, na nossa vivência de fé cotidiana. São Tomás vai dizer, então, na Suma Teológica, no livro 3, na questão 27, no artigo 1º, assim como a vida do corpo é conservada pelo alimento corporal, assim, a vida do espírito é conservada pelo alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então, não existe catequese sem o fundamento do Evangelho. Não existe catequese sem o fundamento da Sagrada Escritura. Santo Agostinho, no Catequizandibus Rudibus, ele vai dizer que o ensino da fé é necessário para conduzir o ouvinte à compreensão da verdade de Cristo, que é a luz da alma, que é a fonte da sabedoria. Outro padre da igreja, Cirilo de Jerusalém, nas suas mistagogias, nas suas catequeses mistagógicas, ele vai dizer que os sacramentos, a vida cristã, são uma expressão do amor de Deus. Então ele diz nessas palavras: o catecúmeno deve ser instruído na totalidade dos mistérios da fé, de modo que, uma vez batizado, possa viver de acordo com os mandamentos de Cristo. Então, algo muito importante que nos fala São Cirilo. Eu estou levando alguém às águas do batismo, mas para que esse batismo não seja derramado, para que esse batismo não seja dado, para que esse batismo não seja entregue em mãos que não saibam como fomentá-lo, mantê-lo e fazê-lo crescer e frutificar, eu devo chegar com a instrução. Eu devo instruir aquela pessoa. Se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos perceber que, na prática, a catequese ela se manifesta e se manifestou de várias maneiras no dia a dia das nossas comunidades. O mais comum deles talvez seja as aulas de catecismo, né? Então nós temos as aulas de catecismo aí para as crianças, para os adultos, que nada mais são do que expressão da nossa fé, de uma fé que estamos entregando às outras pessoas, que estamos doando às outras pessoas. Por isso que uma aula, eu não gosto de usar essa palavra, mas o ensino catequético, o estudo catequético, a reflexão catequética, ela deve passar por uma vivência prática da pessoa. Ninguém ama aquilo que não conhece e ninguém dá com amor aquilo que não possui no amor. Então a preparação para os sacramentos deve ser motivada pela própria vivência dos sacramentos, pela vivência da Eucaristia, pela vivência dessa confirmação. Outro ponto que explicita também são os retiros espirituais, focando na formação espiritual e moral dos participantes. Ou seja, a igreja tem na sua estrutura até mesmo tempos que são específicos para isso. Quaresma, Advento, são tempos espirituais, são tempos de retiros espirituais. Outro grande ponto de disseminação dessa formação catequética são as homilias, os sermões dados pelos ministros ordenados, como meio de instrução contínua dessa fé. Por isso, todos os pastores, eles devem preparar bem os seus sermões, as suas homilias, para que eles não sejam apenas um divagar de ideias eloquentes, mas sejam, acima de tudo, uma instrução de fé. Enfim, a catequese, ela é uma prática vital na Igreja Católica, fundamentada na Escritura, na tradição e nos ensinamentos dos teólogos, visando formar discípulos autênticos de Jesus Cristo e construir o corpo de Cristo. Por isso, nós catequistas devemos pensar que todas as vezes que entramos numa reunião catequética, não estamos ali simplesmente porque gostamos de ser ouvidos ou porque gostamos do som de nossas palavras, mas porque estamos ali alimentando a fé da igreja, estamos ali vivendo a missão de evangelizadores, estamos ali
trabalhando para que o reino de Deus cresça e floresça. Estamos ali como pessoas convictas de que aquela ação pode transformar vidas, pode mudar vidas, pode gerar transformação. Seja naquelas crianças, adolescentes, jovens, adultos que estão ali, seja na vida de suas famílias ou dos ambientes de trabalho nos quais aquelas pessoas vão se inserir. Por isso, eu me lembro com muito carinho, muito afeto dos meus catequistas, porque eles me deram os alimentos. Talvez o meu primeiro catequista foi minha própria mãe, que me ensinou a rezar Pai Nosso, Ave Maria, mas me ensinou também ao entrar no ambiente do sagrado, ter reverência, ter respeito, E me lembrou muitas vezes que aquela palavra que eu escuto na celebração dominical, eu tenho que transformar em vida. Aquela Eucaristia que eu recebi, ela tem que se repercutir em também alimento para os outros. Se sou alimentado do amor, devo partilhar esse amor com as outras pessoas. Então, este ponto número 4, que vai tratar da catequese dentro dessa dinâmica da segunda parte do prólogo do Catecismo da Igreja Católica, deve nos fomentar a entender que transmitir a fé, ou seja, a catequese, nada mais é que a expressão que vem desde os apóstolos do cumprimento do mandamento evangélico. Ir pelo mundo inteiro, pregar o evangelho, e isso se fundamenta nos evangelhos, na palavra de Deus. Ir como discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma missão. A minha vida, a sua vida, o ensinar a fé é um mandato, é um dom, é uma missão que vai ser acompanhada da ação do Espírito Santo, da graça de Deus, desde o momento em que tomo essa decisão, assumo essa vocação na minha comunidade, na minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, para os netos ou para aquelas pessoas que são confiadas a mim. Esses escritos que estão nos evangelhos, que estão na Sagrada Escritura, são dons que nos foram dados para que nós creiamos em Jesus Cristo, como Filho de Deus, como nosso Salvador, e para que nós possamos ter vida nele, e essa vida ser transmitida e fomentada a todas as pessoas. Esta é a identidade da catequese cristã, da catequese, ou seja, um transmitir de dons, um partilhar de alimento espiritual. Então, esta é a nossa dedicação maior quando nós estamos estudando a catequese, quando estamos mergulhando nessa tradição que deve ser guardada e vivenciada. Bom, gente boa, este é, em suma, o tema do quarto ponto do prólogo, do segundo ponto do prólogo do Catecismo da Igreja Católica. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. E que cada palavra que nós estudarmos aqui, lembro que aqui na descrição do vídeo vai estar o material, vai estar também uma bibliografia para que vocês estudem. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.